E hoje eu gostaria de tratar com vocês essa questão sobre a ideia de vida dupla. Eu sei que pode ser que você tenha imaginado, ao ler o título aí, que nós falaríamos sobre uma pessoa que vive uma vida dentro da igreja e que quando sai vive uma vida em pecado. Às vezes um pai de família que vive em adultério, ou um empresário que vive, não sei, roubando ali na sua empresa ou algo do tipo. E, de fato, isso é o que nós enquadramos como vida dupla e eu não preciso demorar aqui meia hora para te explicar que isso é errado. Eu acredito que você sabe muito bem que você precisa ser coerente à vida religiosa que você professa viver. Então, se você vive algo aqui, você deveria viver isso lá também, moralmente falando. Não deveria ser novidade para você. Se for, você dá um toque depois e eu te explico por que é errado. Tudo bem? A ideia é de que você precisa viver uma vida alinhada aos seus princípios morais, independentemente de onde for. Eu queria falar com vocês sobre vida dupla e, um pouco além, há um aspecto que, ao contrário do que nós falamos agora há pouco, né, de viver uma vida moral diferente, vai um pouquinho além. A pergunta, talvez, que te ajude a entender um pouquinho sobre isso, é o seguinte: você é cristão durante todo o tempo ou só durante o tempo que você está aqui? E não pense apenas moralmente falando, como eu disse. Pense naquela ideia de cristianismo que nós comentamos há uns 15 dias, 3 semanas. Aquela ideia em que você pega Cristo, coloca Ele como centro da sua vida, e o seu viver, a essência da sua existência é Cristo. Aquilo que Paulo, por exemplo, vai dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro, por exemplo. Entende? A pergunta que eu te faço é, quando você vive Cristo dentro da igreja ou no ambiente religioso, você também vive esse mesmo Cristo como essência da sua vida fora? Ou você tem dividido as atenções, a energia e a essência da sua existência entre um ou mais senhores? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Eu acho que para aqueles que já são mais estudiosos aí da palavra de Deus, já devem ter captado aí um texto que a gente vai ler, lá de Mateus 6, onde Jesus ele trata do cerne dessa questão que a gente vai tratar agora. A ideia de você viver uma vida completamente alinhada a Cristo e não dividida em duas vidas ou mais. Nós vamos ler a partir do verso 19 de Mateus 6 e depois até o verso 24, né, onde nós pensaremos especificamente sobre isso. Antes de lermos, como de costume, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta nesse momento e pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito e ilumine a nossa mente, nosso coração, para entendermos a Tua vontade. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá em Mateus 6, Jesus ele está tratando sobre um tema muito específico, que é o tema das riquezas. Entenda que o que nós vamos falar hoje não vai se reduzir apenas a essa temática, mas Jesus se vale desse tema para tratar de um assunto maior, como nós vamos ver logo adiante, e que é o que nós vamos discutir hoje. A partir do verso 19, ele vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Jesus ele estipula a ideia de que aquilo que você demanda, a sua energia e o seu tempo, é onde o seu coração está. Quando você demanda, por exemplo, tempo e energia para acumular riquezas nessa terra, Jesus vai dizer que você está passando por um problema aí de decisões. Porque, muito embora não haja problema algum em ter riquezas, se você dedicar o seu coração a isso, você vai se frustrar com o fato de que ou a ferrugem vai acabar com isso, a traça vai comer, ou que o ladrão vai vir e vai te roubar. Nesse contexto, Jesus ele dá um conselho, no verso 24, que é bem interessante. Falando nesse contexto exato, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus, ele não está aqui contrapondo a ideia de prosperidade com a ideia de uma religiosidade. Não é isso. Jesus, ele está colocando o seguinte, que quando você concentra o seu coração e a sua energia em algo, aquilo ali começa, de alguma forma, a representar um senhorio na sua vida. E é impossível, conforme a fala de Cristo, que você consiga adotar dois senhorios na sua existência. Ou você serve a um ou a outro. Isso é muito fácil de entender. Afinal de contas, quando você devota o seu coração a algo, isso te consome energia, te consome tempo, te consome recursos. Coisas que nesse mundo caído que nós vemos são finitas. Acabam. Você só tem 24 horas do seu dia. Se você demanda parte expressiva desse tempo para algo específico, você não consegue dedicar também para outra coisa. Jesus, então, vai estipular o seguinte: é impossível você dedicar o seu coração, você colocar toda a sua energia e engajamento em duas coisas. Ou vai ser em uma ou em outra. Aqui ele usa como exemplo específico as riquezas. Se você dedica o seu coração em tempo apenas a isso, é impossível você fazer outra coisa. Essa ideia da servidão ou do senhorio, ela está presente na vastidão da Bíblia. Eu não sei se você já reparou, mas tem um ponto que eu acho bem interessante na teologia bíblica como um todo, que é a seguinte: a ideia bíblica é que o ser humano, ele naturalmente existe para servir. Ele não consegue viver de nenhuma outra forma além do serviço. Ele pode escolher a quem ele vai servir, mas nunca ele pode escolher se vai servir ou não. Tem, por exemplo, vários momentos que Deus ele fala para Israel: escolher a quem vocês vão servir, se a mim ou aos deuses, sabe? É mais ou menos essa ideia aí que vai sendo trabalhada. Se você se lembrar de um texto que nós já estudamos aqui muito recentemente, Romanos 6, você tem um momentinho lá que Paulo ele vai falar exatamente sobre isso. A ideia de que, ou vocês não sabem que aqueles a quem escolheis servir, vocês se doam a uma escravidão, seja para o pecado que causa morte ou para Deus que causa vida, mas de alguma forma você está escolhendo servir a alguém. Vai muito próximo a isso que Jesus ele vai colocar. A ideia de que aquilo que você dedica o seu coração, entrega o seu coração, te produz de alguma forma um processo de servidão. E é impossível você servir a dois senhores ao mesmo tempo. É impossível. Talvez já comece aí a fazer sentido na sua cabeça o que nós vamos explorar hoje aqui, né? O que a gente vai explorando. Mas se você ainda está caminhando para isso, basicamente eu estou dizendo para você sobre o fato de que em algum momento na sua vida, você teve ou terá que fazer uma escolha a respeito daquilo que vai ocupar todo o seu coração, sabe? Aquilo que vai ocupar a sua energia, seus recursos, sua força, sua fala, aquilo que vai ocupar a sua vida. Em algum momento você precisa escolher isso. E eu imagino que se você se denomina cristão, tecnicamente você escolheu que o cristianismo, o reino de Deus, o evangelho, dominaria esse espaço. Que o seu coração estaria completamente nisso. E normalmente quando nós estamos no contexto religioso, nós costumamos viver isso. É aqui que está o nosso coração, a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos. Ocorre que muitas pessoas, no entanto, vivem isso apenas quando estão aqui. E aí, quando saem, aquilo que consome a sua energia, o seu tempo, os seus discursos, as suas conversas, é tudo menos cristianismo, menos Cristo. E entenda que todos os seres humanos, eles podem escolher sobre o que eles vão, enfim, dedicar o seu coração, né? Em que eles vão dedicar o coração. Tem, inclusive, quando a gente olha para a história, a compreensão de que o ser humano,
ele sempre precisa de algo, como nós vimos na Bíblia, né, para servir, para se dedicar. E, historicamente, a religião ocupou esse lugar, em que ali você descobre o que você vai dedicar à sua existência, sabe? Mas com o rompimento ali dessa centralidade do religioso, que acontece ainda na virada moderna, ainda aí há uns 500 anos atrás, a religião ela perdeu muito esse espaço. E as pessoas começaram a colocar o coração delas em coisas muito diferentes. Então, por exemplo, muitos colocaram na ciência. Então, eles vão estudar e dedicar a vida completamente a isso. A energia, a força. E a gente tem histórias como a daquela moça, que eu não vou falar o nome porque pode ser que eu me equivoque, que descobriu, por exemplo, a radiação e que morreu por conta disso, mas que propôs aí um desenvolvimento enorme para a sociedade. Pessoas que dedicaram a sua vida para as suas nações, que dedicaram a sua vida para o desenvolvimento de uma filosofia e por aí vai. As pessoas começaram a dedicar o coração a outras coisas que não a religião, porque o rompimento moderno ele permitiu isso. E eu volto a dizer, cada um pode fazer as escolhas quanto ao que vai servir. E está tudo certo a pessoa escolher colocar o coração em uma dessas coisas. Ou, por exemplo, algo que está muito em alta hoje em dia, as pessoas colocam os seus corações em lutas sociais, lutas antirracismo, enfim, quanto aos direitos das mulheres, contra a xenofobia, enfim, várias lutas no geral, empunhando bandeiras políticas para defender ali um determinado partido, um determinado ideal político. As pessoas colocam o seu coração nisso, e eu volto a dizer, naturalmente, está tudo certo quanto a isso. O ser humano precisa servir a alguém, servir a algo. E muitos escolhem essas coisas porque entendem que isso dá sentido à sua existência, que é algo que vale a vida deles, o tempo deles. E por isso, cada vez que você conversar com uma pessoa assim, a pessoa não vai perder tempo para te falar sobre aquilo que ela defende, sobre aquilo que ela luta, que ela entregou a vida para defender. E está tudo certo alguém escolher fazer isso. O único problema é quando um cristão escolhe fazer isso. Não porque o cristão ele não pode ter pautas políticas, pautas sociais ou o que for. Ele pode, está tudo certo. Só que ele não poderia, não faz sentido para a realidade bíblica, ele usar esse elemento como aquilo que preenche o seu coração, como a pauta que move suas discussões, sua energia, seus recursos e a essência da sua vida. Porque o cristão, naturalmente, ele deveria escolher o cristianismo, o evangelho e o reino como aquilo que vai ocupar esse lugar. E como Jesus ele vai dizer, é impossível servir a dois senhores. Te é impossível ser cristão no sentido de colocar o coração nisso e dedicar sua vida completamente a isso e, ao mesmo tempo, dedicar a sua vida a uma luta social, a uma pauta política, a qualquer outra coisa, mesmo que sejam coisas boas ou ruins. É impossível, porque é impossível servir a dois senhores. Seu tempo, seus recursos, sua energia, suas conversas são todas limitadas. E você precisa decidir o que te é mais importante, a ponto de você colocar sempre isso como centro da sua existência. Muitos cristãos, portanto, eles acabam vivendo uma vida dupla também, porque buscam, de alguma forma, servir a dois senhores, às vezes a 3 ou 4. Se posicionam como cristãos, mas, ao mesmo tempo, adotam ou uma luta social, ou uma luta política, ou algo do tipo, e tentam concorrer com as duas coisas. E uma sempre acaba vencendo a outra. E aí, quando você encontra com esse tipo de cristão, as conversas que se tem fora do ambiente religioso nunca são conversas que falam sobre Cristo ou o reino. O tempo que se dedica nunca é sobre essas coisas. É sobre aquele outro Senhor que ele decidiu seguir. Os recursos são muito mais destinados a outras causas do que ao cristianismo.
o seu tempo, a pessoa passa muito mais tempo tentando convencer alguém a respeito do seu partido ou do seu ideal político, a respeito da sua causa, do que a respeito de Cristo. E eu volto a dizer, não estou entrando sequer no mérito dessas causas ou dos partidos. Eu estou entrando na discussão de que seus recursos são finitos, seu tempo, sua energia, recursos financeiros e por aí vai. É impossível para você servir a dois senhores. Se você se embrenhar numa luta por ter duas vidas, dois corações a pôr em dois lugares, você não vai conseguir. O problema é que a nossa percepção de cristianismo muitas vezes está tão simplória, é tão superficial, porque nós somos muitas vezes muito mais religiosos que cristãos, né? Que a gente pensa que pode encaixar as duas coisas. E aí eu coloco o seguinte, olha, como o meu cristianismo é ir à igreja, é devolver meus dízimos e ofertas, é cumprir essa e essa obrigação religiosa, ok, todo o restante do meu tempo e da minha energia eu consigo depositar em outras coisas. E aí, normalmente, o cristão ele ainda vai tentando pegar ideais outros e tentando colocar como se Cristo tivesse vivido eles. Eu não sei quantos de vocês já ouviram, sem entrar no mérito se é importante ou não, pessoas falando, mas Jesus, ele lutava contra o racismo. Quando eu falo da luta contra o racismo, eu estou assumindo uma pauta cristã. Quando eu falo da luta contra a remoção dos direitos das mulheres, do machismo, ou o que for, nós estamos ressoando uma pauta cristã. E eu volto a dizer, não estou entrando no mérito se essas lutas são relevantes ou certas ou erradas. O que eu estou te dizendo é o seguinte, Jesus ele não lutou essas pautas. Ele não lutou. Jesus só fez uma coisa durante todo o seu ministério. Pregou o reino. Pregou o evangelho. De fato, um evangelho que é pautado na igualdade de todos, um evangelho que é pautado no amor ao próximo, no tratar o outro como você deveria ser tratado, sem acepção de pessoas. Mas esse evangelho. E quando nós somos cristãos e a gente decide adotar um cristianismo de Cristo, né, e não nas nossas próprias doutrinas, não cabe gastarmos todo o nosso tempo, energia e esforços para defender outras coisas que o nosso mestre não colocou como ponto central do seu ministério. Quer dizer que então o cristão ele tem que ver alguém sendo desprezado em razão da sua cor, do seu gênero, ou o que for, e ficar quieto? Longe disso. Nós somos defensores da liberdade, defensores da igualdade. E sim, diante de uma injustiça, diante de algo, o cristão ele se posiciona. Cristo faria assim. Mas o cristão ele gasta seu tempo pregando o reino. E não lutando por causas como essa, por exemplo. Deixa eu te dar exemplos na Bíblia, porque como é uma questão um tanto sensível, pode até aparentar de alguma forma que eu estou falando na minha cabeça, né? Se você quiser abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 1, a gente tem um dos exemplos aqui de algo que foi muito comum na vida de Jesus. Muito comum. Que entrou inclusive para a história. Você tem um momento em que Jesus, lá em João capítulo 1, ele está próximo a encontrar um homem, no verso 43. Esse homem, ele foi convertido, né? Ele foi, enfim, aproximado de Jesus por intermédio de Filipe. E lá no versinho 45, do capítulo 1 de João, Filipe encontra esse homem, Natanael, e diz para ele, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas. Ele é Jesus, o Nazareno, filho de José. O que Natanael responde? Muito famoso. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jesus ele é chamado de Nazareno durante todo o seu ministério como um insulto. É uma característica ali de xenofobia, de rejeição de um povo.
Quantas vezes no Evangelho você vê Jesus levantando e falando, não, xenofobia é errado. A gente tem que lutar contra isso. Temos que movimentar nossos recursos e etc. contra essas coisas. Em nenhum momento. Jesus assume esse mesmo comportamento de forma alguma. Porque ele vai ensinar para os seus discípulos que todos são iguais, independentemente de onde vier, e o reino chega a todos. Mas Jesus ele não assume essa pauta. Se você se lembrar de outra história, que é bem interessante, né? E aí se você quiser abrir também sua Bíblia para poder ver, lá em João também, capítulo 4, tem um momento que Jesus faz questão de passar por Samaria. E ele encontra aquela mulher samaritana, mulher que chega para ele, depois dele conversar com ela, e vai dizer no verso 9 de João capítulo 4, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque, o narrador comenta, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus replica o quê? Não, a gente tem que abandonar isso, a gente tem que fazer uma revolução e etc. Não, o que Jesus responde? Se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Jesus, ele avança para a mensagem do reino. Uma mensagem que naturalmente diluiria qualquer desigualdade. Mas a luta de Cristo é essa, o Evangelho. Tem um outro texto que eu também acho muito bom, se você quiser passar mais um pouquinho de algumas páginas, João capítulo 8, um momento muito famoso também da história de Jesus, em que Jesus ele é testado por alguns, e esses alguns apresentam para Jesus uma mulher adúltera. É levada ela até Jesus, no verso 3, né, do capítulo 8 de João. E esses mesmos religiosos que falamos na semana passada, os escribas e fariseus, levam até ela e diz o seguinte para Jesus, verso 4, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Não sei se você já reparou isso daqui, provavelmente, se você já ouviu alguma pregação sobre isso, você já deve ter ouvido que lá em Levítico 20, verso 10, de fato, a pena para o adultério era a morte. Só que lá está muito específico que quem deveria morrer não era a mulher e o homem, os dois. Especifica o adúltero e a adúltera. Não tem como você pegar alguém em adultério flagrante sem ter duas pessoas. Até onde eu sei. Aqui claramente está se suprimindo ali um direito, né? Colocando a mulher, que seria a parte mais frágil ali naquele momento, e deixando o homem de lado, né? Então, colocando ali a mulher como alguém menor naquele contexto. E você não vê Jesus aqui falando, tá, mas cadê o cara? Cadê o homem? A gente tem que parar com isso de diminuir a mulher. A luta não acontece nesse sentido. Jesus não aceita ainda essa questão. Só que ele vai além, ele vai falar, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem é você para julgar? Quem é você para se posicionar assim? A mensagem do reino, o evangelho, ele já contempla todas essas questões. Mas o cristão, a exemplo de Jesus, ele não deveria estar, e entenda bem, por favor, não me entenda mal, desperdiçando a sua energia, a sua força, o seu tempo, os seus recursos, com essas causas que por vezes são deturpadas, mas mesmo que se completamente puras, elas podem ser contempladas pelo cristianismo, mas não são cristianismo. E se o cristão dedica o seu tempo e a sua energia para essas causas, por exemplo, ele vai estar tirando energia e tempo que ele deveria estar colocando para o cristianismo, para o reino, para o evangelho. Um evangelho que liberta em todos os aspectos, que retira todas essas divisões, todos esses males que a nossa sociedade impõe. Então entenda, não estou dizendo que nós devemos ser totalmente isentos quanto a essas questões como cristãos. Eu estou apenas te
chamando a refletir. Em que você tem colocado o seu coração? Porque é impossível servir a dois senhores, mesmo que uma pauta pareça ser importante. É impossível. Eu tenho ainda mais um exemplo, mas o irmão Saulo quer fazer um comentário? Pode falar. Pois é. É um ponto, né? É impossível. Claro. Sim. Jesus, ele vai na raiz, né? Ele não trata sobre a superficialidade do problema. Ele vai na raiz. Eu quero apenas pegar mais um texto como exemplo, e aí nós continuarmos aí para as conclusões da nossa reflexão. Se você quiser abrir lá em Mateus, capítulo 22, falando agora sobre bandeira política, por exemplo. Mateus capítulo 22, a partir do verso 15 nós vamos ler. Eu já adianto dizendo o seguinte: não vou falar para você que você não é para votar em alguém, é para você votar, exerça seu direito como cidadão, naquilo que você acredita, que você defende. Lógico, é para você fazer isso. Volto a dizer, o cristão não é chamado para ficar como um alienado que só vive o serviço religioso. Não é isso que eu estou tentando traçar com vocês. Estou apenas falando sobre aquilo que você deposita o seu coração, seus recursos, tempo, energia, que deveria, se você escolher o cristianismo, ser o reino, o evangelho, e não qualquer outra coisa, embora essas coisas sejam contempladas dentro do reino por vezes. A partir do verso 15 de Mateus 22, você tem um momento em que os fariseus, novamente, consultam entre si ao se retirarem, como iriam surpreender Jesus em alguma palavra. E enviaram para Jesus discípulos, juntamente com os herodianos. Isso é interessante de perceber. Os herodianos eram outra seita judaica extremamente politizada. Extremamente politizada. Nós temos duas seitas muito politizadas, que eram ali os essênios e os herodianos. E são eles que vão falar com Jesus. Então lembra, herodianos vêm de Herodes, uma seita com nacionalismo judaico muito forte. Enfim. E eles vão dizer o que para Jesus? Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha que leitura interessante desses homens sobre Jesus. E como nós vimos, Jesus não ficava levantando bandeira sobre isso. Ele ensinava o reino que acolhe todos, que abraça todos. E esses homens olham para Jesus e falam: nós sabemos que o Senhor se importa com todo mundo e que não olha para a aparência, não faz distinção. Então o que eles perguntam? Dize-nos, pois que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Olha que discussão incrível. Jesus, um mestre judeu, os romanos dominavam sobre os judeus, pagãos, servos de outros deuses. Chegam esses homens e falam para Jesus: a gente tem que aceitar, contribuir com o reino deste homem ou não? O que Jesus vai responder? Não, o que importa é essa outra bandeira. A gente tem que ser o nosso país. O que Jesus vai responder? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta face, esse símbolo e inscrição? Responderam: de César. Então disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Basicamente, Jesus olhando e falando: vocês não deveriam estar focados nisso. É como está a situação? Vamos levar. Mas vocês não deveriam estar focados nisso. Jesus várias vezes chega para os discípulos dele e fala: olha, meu reino não é desse mundo. Vocês estão entendendo errado. A gente está focado no céu. E parece que hoje, nós como cristãos, às vezes temos dificuldade de entender isso. E eu volto a dizer, está tudo bem você ter as suas preferências políticas, partidárias, e você votar sobre isso.
em uma esfera de influência, se estiver numa conversa, você emitir opiniões, está tudo certo, não é sobre isso que eu estou dizendo. Se você acredita que você deve lutar pelos direitos das mulheres, que isso é importante, está tudo bem no momento de você conversar sobre isso, você votar quando necessário em alguém que representa isso, para as nossas câmaras legislativas, enfim, está tudo certo. O problema é quando o cristão ele vive uma vida dupla, porque aqui ele professa que Cristo é a essência da sua vida e que o seu coração está em Cristo. E quando ele sai daqui, o coração dele está numa luta outra, que poderia até representar um pouquinho de cristianismo, mas que em essência provavelmente está maculado. E mesmo se não tivesse, o nosso próprio Deus não gastou energia com isso. Ele gastou energia em expor o reino. E o reino, ele abarca essas coisas. É por isso que a Igreja Adventista, por exemplo, está lá grafado no manual da igreja, para quem quiser ler. Não há distinção de pessoas por cor, sexo, por o que for. São todos iguais perante Deus. Porque Jesus ensinava isso. E quando você, como cristão, vê algo que vai contra isso, você precisa defender, como Jesus faria, ele faz várias vezes. Mas a questão é, o seu coração deveria estar centrado no reino. E não em nenhuma outra luta. Não em nenhuma outra coisa. Porque você se engana se você estiver achando que você consegue servir a dois senhores. Se você está vivendo e está achando que está conseguindo ser cristão e ao mesmo tempo ser um ativista de qualquer outra coisa, você provavelmente está sendo muito mais religioso do que cristão. Porque cristianismo exige. Cristianismo exige o seu tempo para ir pregar para outros. Exige o seu tempo para ajudar o pobre e a viúva. Exige os seus recursos para poder fazer avançar o reino, para cuidar de pessoas. Exige, a cada conversa que você tiver, você vê um modo de apresentar Jesus para as pessoas, para libertá-los desse mundo complicado. O seu coração não deveria ser gasto com nada além disso, entende? Muito embora você possa ter suas opiniões, as defender em algum lugar, votar a favor de uma coisa ou de outra, como você bem entender. Mas viver realmente com o coração em Cristo e no reino. Como eu disse a princípio, por vezes quando a gente fala de vida dupla, a gente fala sobre aquela questão moral que também é uma realidade. E eu não preciso te convencer que você não pode viver aqui professando uma moralidade e depois chegar em casa e viver outra coisa. Você vive aqui como um excelente diácono, ancião, membro da igreja, sai e vai, sei lá, com uma outra família, bate na sua esposa, faz não sei o que lá. Você não pode viver assim, isso é óbvio, é lógico. Mas eu quero te chamar a atenção para esse outro ponto que talvez hoje não seja tão óbvio para as pessoas. O cristão deveria viver o reino constantemente. Se você acredita que pode viver outra coisa junto com o cristianismo, você provavelmente não está vivendo o cristianismo direito. E se você viver o cristianismo direito, anunciando esse Jesus que ama, que acolhe, que protege, pode ficar tranquilo que ideias como o racismo, a rejeição de alguém em razão da sua cor, raça ou o que for, a diminuição de outro por conta do sexo ou o que for, tudo isso cai por terra. Porque nosso Deus é Deus de todos, que abraça e ama. Pastor Nilo, por favor, pode ir. Até porque, pastor, mais uma vez você está sendo iluminado. Quando você esqueceu de falar a palavra prioridade. Você falou tudo e essa é a palavra central. Por que Jesus não se preocupou com essas coisinhas e sempre centrado no Evangelho, né? Você usou a palavra liberta. Quando você está centrado em Cristo, você não é xenófobo, você não é racista, você não faz discriminação. Aí você foi brilhante, é isso mesmo. Quando Cristo, você é o centro, é Ele. Essas coisas não existem, meu companheiro, porque você exala
a libertação que é o Evangelho. Obrigado, pastor. É exatamente esse ponto que eu gostaria que vocês refletissem. E que fizessem uma escolha. Porque eu volto a dizer, todos têm o direito de escolher em que colocar o seu coração. E eu entendo as pessoas que não conhecem a Jesus e não querem colocar o coração em Cristo. E que por isso se enamoram de uma luta social, de um partido político, porque entendem que há salvação de alguma forma ali. Eu entendo. Mas para um cristão, deveria ser Cristo. Deveria ser Cristo. Isso que dá sentido, que vale a pena colocar o coração. E aí você pode até defender as outras coisas, mas gaste sua energia, tempos, recursos, propagando o reino do Evangelho. Que é isso que vai realmente trazer resolução, seja agora provisória, como o pastor Nilo comentou, ou na eternidade, quando tudo isso vai se resolver finalmente. Que Deus te abençoe e te ajude a escolher realmente servir a um único Senhor, e que a sua vida seja centrada nisso.